A gente tem esse anúncio hoje, né? Uma atualização na lista de banidas e restritas. E o grande marco desse anúncio é o banimento de Lurus, né, em mais de um formato, né? Claro, tem também aqui um impacto gigantesco no Pauper, lembrando que o Pauper tá com o comitê lá, que tem o brasileiro, né, o Alexandre Weber, e que muda muita coisa ali. Mas o Pauper não é um formato que eu ando jogando muito, então eu prefiro não opinar tanto sobre o Pauper. E tudo bem que são cartas de decks que eu sei que são muito bons no formato. Então, mas a galera pode falar um pouco melhor, né? Inclusive, né, procurem lá o Twitter do Weber, provavelmente ele tem alguns comentários bem interessantes sobre isso, né? Já que agora eles têm um comitê dedicado a trabalhar bastante formato. Inclusive, sair 2 bans do Pauper num período até que curto. Significa que esse comitê tá discutindo bastante, que eles estão tentando achar a melhor coisa possível. Lembrando que outros formatos não tem comitê, porque a Wizards, né, a equipe de design já fica um pouco mais apontada nesses formatos. Então a gente tem no Pioneer o ban de Lurus, tá? Vamos ver primeiro a justificativa antes de eu comentar. Vamos ver a do Pioneer aqui. Ele é considerado, né, ele tá falando aqui, enquanto é considerado menos dominante, né, 20% no Magic das ligas para quem começa com 4 wins, a gente espera que o ban de Lurus aumente o metagame. O metagame pro Pioneer é criar um metagame mais diversificado, né, principalmente em relação ao Standard, né, eles falam aqui que o Pioneer continua a crescer. E, né, e como incentivo para que o formato sem rotação, né, fique mais diverso, né? Então a Lurus dançou um pouco nisso. Onde eu discuto essa afirmação? Decks de Lurus não restringem você jogar de agro. A prova é que vários decks agros aparecem com Lurus. Uma ótima prova é o Inota. Tudo bem que o Inota tem uma jogada meio que combo, mas ele faz isso. O Humans, que o Cláudio, né, o brasileiro Cláudio, tava usando e fez final no Challenge nesse fim de semana, não ia Lurus. Mono Green Stomp é um deck que muita gente usa. Não vai Lurus. Ah, Rudá, mas o BW vai Lurus, o Insoul vai Lurus. Cara, pro Insoul, a gente pode até pensar que a Lurus dá alguma restrição de você não usar cartas como Tezeré. Eu lembro que tem uma Marcha das Máquinas em Dominária também, que até poderia ser interessante e tal. Mas assim, eu não vejo o BW, por exemplo, né, o Orzhov Auras, querendo cartas de custo mais pesado. Esse pra mim é um dos piores argumentos que existe pra você banir Lurus. Que é, vai ter uma diversidade maior. Muitos decks vão continuar iguais, só vão colocar uma carta ali de side e boa. E esses decks são bons, eles vão continuar ganhando de outros decks simplesmente por causa disso. Porque a Lurus eu entendo que dá uma recursão a mais, etc. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Pluma, né? Então, eu acho que o Pluma é um caso onde Lurus realmente fazia diferença. Porque você tinha acesso a uma engine de card advantage muito boa sempre. E esse deck não usava Pluma por isso. E a Pluma era uma engine de card advantage. Então, era parecida a ideia. Só que essa ideia de que, se eu banir Lurus, eu vou ter uma diversidade maior em N form... eu não concordo. Eu realmente não concordo. Pra mim, boa parte dos decks de Lurus vão continuar, só vão atualizar alguma coisa. Então essa ideia de Lurus não era dominante, mas a gente bane pra gerar diversidade, cara, isso pra mim é só motivo pra banir Lurus. Eu só quero uma desculpa pra banir. Tá? Os decks vão continuar, eu não acho que vai ter uma maior diversidade de decks, de builds, etc. Então, por exemplo, o Sacrifice também no formato. Tinha uma lista do Sacrifice que é Lurus. Você volta pra lista com carne. Simplesmente. Rudá, mas a lista tem como você fazer tais coisas e tal, mas ainda é o Sacrifice. O Insoul vai continuar o Insoul. E etc. É claro que faz diferença em termos de recursão. É uma carta de recursão, é uma carta boa.
E se eles me falassem que essa carta tava dominando por causa disso, provavelmente o rolê do Modern é isso, então no Modern eu não vejo nenhuma novidade. Eu entendo. Então, tem muitos decks usando isso, e etc e tal. E esse tipo de arquétipo é dominante. Só que no Pioneer a gente tem muito isso, só que são decks que não vão aumentar a diversidade. Então eu sou completamente contra esse ban no Pioneer. Pra mim, Lurus podia continuar, não ia aumentar a diversidade. Se a gente estivesse vendo uma restrição de diversidade por conta disso, beleza. Mas o formato é rápido, a maioria dos decks agros tem que ser rápido. Então é natural pra eles não usar coisas tão pesadas, é natural pra eles serem rápidos. Eles vão repor com outras cartas. Você só tá deixando eles piores contra decks como controles e mid-ranges. Então, não sei se a Wizards quer isso. A gente quer trazer esse monte de mid-range de volta, porque o mid-range não tem uma vida fácil, mas até aí o W faz a vida do mid-range não ser nem um pouco fácil. O W ganhou 2 cartas maravilhosamente boas. Então é complicado, assim. Então, tipo, eu discordo bastante dessa linha da argumentação para banir Lurus no Pioneer, né? Então, a diversidade não é... a porcentagem não é alta, mas a gente quer mais diversidade. Cara, isso parece... Desculpa, parece jogador casual reclamando de formato competitivo. Eu queria mais diversidade. Não, as pessoas estão jogando pra achar o melhor deck, tá? Elas não estão jogando pra se divertir. Então elas tendem a querer jogar com os melhores decks. Então eu sou completamente contra o ban de Lurus no Pioneer. Eu não acho que vai criar essa diversidade. Pra mim vão ser os mesmos decks. Você só vai fazer esses decks ficarem piores com relação, por exemplo, ao W Control. Não sei se 5 Color Nive vai conseguir jogar e etc, e etc. Que eles dão uma geral sobre Companions, que eu acho bem interessante. Que a presença do Lurus no Modern no Pioneer é grande o suficiente pra gente agir. De novo, isso pra mim é velocidade de formato e não impacto, no caso do Pioneer. O resto dos Companions estão vindo, né? Podem ver mais jogo no ambiente melhor, é óbvio, porque daí sem Lurus eles tendem a jogar, porque daí a mecânica... Eles vão chegar no momento que eles vão banir Companion, sabe? Porque é uma mecânica de card advantage. Se você deixar vários, eles ficam diversos. Senão eles não jogam, quer dizer, senão você tem que ficar banindo. A gente vai continuar a monitorar e tal, e Orion deve dançar nessa história aqui, viu? Só pra avisar, no Modern, Orion tá... Me parece que tá com dias contados. Mas eu vou ver a justificativa do Modern. Lurus no Modern eu já acho mais aceitável. Eu já achava que ia ser banido na última banlist. Dá uma olhada aqui no shot. Mas tá pro Commander, né, Júlio? Então tá de boa. Exato, agora todo agro usa Company, exatamente. E aí, Rafa, valeuzão aí pelos sub, meu querido, é nóis. Então, tem N problemas de jogar de mid-range no formato, assim, então, tipo, Lurus não é o problema, mas... Tá, vamos lá, vamos pro Modern. Desde o lançamento de Modern Horizons 2, vamos, a gente vê isso aí há muito tempo. Tem um período de experimentação e exploração. Concordo, Modern Horizons 2 foi bem diverso. É caro pra caramba, mas foi diverso. Lurus, play rate então tá 38% nas ligas, começando com 4 wins. E então aqui, a gente já tem uma porcentagem alta. A gente já tá falando de mais ou menos 1/3 do metagame tá jogando com isso e tal. Então realmente, a Lurus no Modern não me surpreende tanto. Assim, só uma... Tá, eu vou terminar de ler aqui pra... E eles falam, né? Não tem muito custo de deck building, ok. Concordo plenamente. O custo de deck building da Lurus é baixíssimo no Modern. Se não, zero. Por exemplo, o Scales não tem custo, basicamente. Usar Lurus, então era de graça. Concordo. Como a gente tá falando de um formato sem rotação, que já tem, né, muitos incentivos fortes para você usar cartas de custo baixo. Ela dá mais um incentivo. Tá. Lurus no Modern é um rolê um pouquinho diferente. Lurus no Modern realmente ela não tem custo nenhum. E não é só aquela estratégia do small agro, que nem acontece no Pioneer, que tá usando. Você usa em mid-ranges, Lurus. Então não tem custo realmente, pela característica do formato. Quando eles pegaram o power level do formato e foram descendo, né? Descendo no sentido assim...
onde você começa o Snowball hoje é 1 e 2. Antes era 3 e 4. A Lurus virou uma carta fantástica. Então ela domina muito bem. Então, era por isso assim que já esperava. Então, pô, Lurus no Jund, Lurus no Grixis Death Shadow, Lurus no Hammer. Esses decks não vão deixar de existir. Mas eles estavam usando uma carta de graça. É a mesma ideia de design desses terrenos novos de Kamigawa lendários. Eles não têm custo absolutamente nenhum se você usar um de cada. Ao menos que o seu deck precise muito buscar terreno básico, e aí você não pode diminuir tanto a sua quantidade, eles não têm custo nenhum. Lurus é isso, e fica um design preguiçoso. E aí realmente todo deck vira Lurus e 74 cartas, Lurus e 74 cartas. Eu concordo. Que Lurus não tem que estar presente num ambiente desse. Lembrando que assim, 31% a Lurus, eles não estão falando do Yorion. Deve ter tipo uns 20 e pouco por cento no Yorion. Tá? Porque tudo que joga grande joga com Yorion. Então essa mudança eu acho válida. E quando a carta não tem nenhum custo, e ela principalmente ela não vai ter um impacto tão grande de banimento, no sentido pros jogadores, os decks continuam a existir, eu sou muito a favor. Que nem eu falei, no Pioneer tem um custo. Tá? O jeito que você tá jogando tem um custo. No Modern, não. Então, realmente, aqui no Modern eu concordo. Eu sempre gostei de jogar com a carta no Modern e tal, dependendo do deck que eu jogava. Mas eu sabia que podia acontecer alguma coisa. A partir do momento que Modern Horizons 2... Modern Horizons 1 já fez isso, em 2. A gente vê, né, puxa, né, o jogo pra 1 e 2. Tava muito claro que Lurus ia ser uma carta fortíssima. E ela aproveita isso muito, muito bem. Então decks que nem o Grixis Death Shadow, ele continua a existir, mas ele, né, perde a recursão insana da Lurus. O Hammer Time, ele pode, por exemplo, agora usar a Gaga buscando outros equipamentos, né, equipamentos mais pesados e tal. Abre essa janela de deck building. Apesar que com chip, a coisa tá muito interessante você jogar baixo. Pro Scales, Lurus era uma carta legal, mas tem como continuar jogando de boa de Scales. Né? Scales teve, acho que, o melhor fim de semana da sua história. Né? Ele num fim de semana, ele ganhou o NRG Series, né? Pela mão do brasileiro, o Antônio Zanuto. Ele fez final né, com 2 decks no sábado. Teve 2 decks no top 8, então pode continuar a jogar. O Jund... O Zoomer Jund, né, ele pode também se refazer um pouco, às vezes colocar uma Liliana do Véu, alguma coisa assim. Então, tipo, nesse sentido, de boa. Pro Pioneer, pra mim, cada deck vai se adaptar de um jeito. Então, o Jund Sacrifice, ele pode voltar a usar Corvold, ele pode usar Carne nas listas dele, né? Ainda tinha gente jogando com Carne, né, já que na Mirror é muito bom. O Boros Pena, ele vai usar, né, a Feeder, né, volta a ser o Boros Pena, né, era um Boros Prowess, Boros Heroic. E então cada deck acho que consegue se adaptar. O W, acho que a primeira coisa que eu testaria num W em Soul é o Tezeré e tal. Então, pra mim, pro Pioneer era mais uma questão de adaptar, não acho que vai mudar tanta coisa. O deck sensação entre os jovens ali é o Five Color Humans, e agora ele vai pegar um ambiente menos resiliente e tal. Mas pra mim, quem sai muito ganhando são decks que às vezes perdiam em algumas trocas. E que agora vê esse recurso acontecendo. Então, o W já está um bom deck pra mim, o ambiente fica até mais interessante pra ele. Eu gostava muito mais de Lurus em decks que não tinham tanta remoção, porque daí você trazia Lurus e ia fazendo 1 milhão de coisas. Mas até este dia feliz a gente vai dar uma olhada. Mas que nem eu falei, no Pioneer eu não espero que aconteça essa diversidade, pra mim isso é uma desculpa pra banir a carta. No Modern, realmente a carta tava aparecendo em 1 milhão de arquétipos e precisava ser banido, então o meu veredito é mais isso. Lembrando aqui, a efetividade é a partir de hoje. Então você que vai jogar o seu tabletop hoje, já estão banidas essas cartas. No mall deve banir lá pelas 3 da tarde, o que me deixa com uma baita cara, né, assim, porque eu tenho que terminar uma liga. Tô com 2 partidas ali, eu tenho que terminar a liga. Normalmente eles resetam ligas, pois eu preciso dar uma olhadinha lá com
com calma se eles vão resetar ou não. Se não resetar, pra mim tá tudo certo. Até porque eu tô numa liga Standard e o Standard não teve mudança nenhuma. Então eu acho que não terá nenhum reset. Mas em Pioneer Modern eu recomendaria você entrar rapidinho e dar aquele reset. Apesar de quando esse vídeo, por exemplo, estiver no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, já foi. Mas é isso. Então a gente tem essas mudanças que começam a ser válidas hoje. Pro Pro Tour não tem mudança. Se eles forem mudar alguma coisa, por exemplo, banir Lurus no histórico, vai ser depois do Pro Tour. E eu acho que eles estão esperando os resultados do Pro Tour pra fazer isso. A mesma coisa, né? Vocês pensarem em mexer no Alchemy de alguma maneira e tal. E pra quem joga os eventos do Magic Online, eventos importantes, os 7 Championships Qualifiers são na outra semana, né? Sem ser esse fim de semana, na outra. Então já tem essa mudança, esse ambiente completamente novo, né? Lembrando aqui, tudo isso é agora que saiu. Depois que a gente tiver um ambiente mais tranquilo, dá até pra fazer um videozinho comentando um pouco mais sobre isso. Já é? Então é isso aí.